Olá, bom dia! Começou em todo o estado de Minas Gerais uma campanha para reforçar a vacinação contra o sarampo. A campanha atende a uma recomendação do Ministério da Saúde. A orientação foi dada a partir do grande aumento do número de casos no Brasil nos últimos anos. O maior surto é em São Paulo, mas o vírus altamente contagioso se espalha rapidamente. Ontem, uma UPA da capital mineira teve que ficar fechada por horas depois de receber um paciente vindo de São Paulo com sintomas da doença. Todos os protocolos de saúde tiveram que ser adotados. Um alerta importante para os pais é que as doses da vacina estão disponíveis para crianças já a partir dos 6 meses de idade. É a chamada dose zero. Normalmente, a imunização é feita a partir de 1 ano de idade, mas para ampliar, a proteção foi estendida. Cerca de 130 mil bebês devem ser imunizados no estado. Desde o início do ano, Minas tem 4 casos confirmados de sarampo e outros 55 em investigação. Este infectologista explica quais são os sintomas a que as pessoas devem estar atentas. Os sintomas do sarampo, como toda doença infecciosa, ela é febre, mal-estar, olho vermelho, tosse, dor de garganta, prostração. Esses são os principais e pode dar uma mancha no corpo também, que é muito característico do sarampo. E outra campanha que também está em vigor é a vacinação antirrábica, que continua em Paracatu. Hoje, segunda-feira, os pontos de atendimento são em frente ao cemitério da Colina para os animais dos bairros Nossa Senhora de Fátima e Sol Nascente e uma equipe de atendimento no bairro Nossa Senhora de Fátima, no PSF do bairro. É bom lembrar que a vacinação previne contra a raiva, doença que atinge os animais e também os humanos, podendo levar até a morte. Os cachorros, geralmente nesse mês de agosto, aí pode contrair a raiva e esta raiva pode o cachorro sair para a rua e vir atingir uma pessoa e vir as complicações da raiva que o cachorro, o gato transmite. Então por isso é muito importante todos que têm esses animais trazer para vacinar para evitar um mal maior pela frente. Que um cachorro está assim com raiva e morder uma pessoa assim na rua, ver o cachorro escapole e pode morder, a pessoa não vacinou contra a raiva, não é vacinado contra a raiva também e atingir a doença. Então eu penso que quem tem cachorro e gato que traga para vacinar para livrar maiores problemas futuros aí pela frente, viu? José, algumas pessoas têm assim umas dúvidas em relação à vacina. Qualquer cachorro de qualquer idade pode vacinar? O cachorro e gato, a partir de 3 meses acima, tanto faz o cachorro como o gato, pode vacinar, acima de 3 meses de idade acima. Um abaixo-assinado no Congresso Nacional pede a abertura de uma CPI das queimadas para apurar os incêndios florestais na região amazônica. A crise ambiental provocada pelo desmatamento e pelo fogo na Amazônia ganhou repercussão mundial. Segundo dados do INPE, na Amazônia Legal, composta por 8 estados e parte do Maranhão, de janeiro a agosto deste ano, o número de queimadas mais que dobrou em relação a 2018. É a pior onda de incêndios em 7 anos. O Ministério Público Federal abriu 4 investigações para apurar as causas do aumento do desmatamento e das queimadas na região amazônica. Os inquéritos investigam a redução das fiscalizações ambientais no Pará, um dos estados mais afetados pelo desmatamento e pelas queimadas. Também será investigada uma publicação de um jornal do interior do Pará, em que fazendeiros eram convocados a promover o Dia do Fogo na semana passada. Dezenas de produtores rurais teriam ateado fogo em suas propriedades para a formação de pasto, numa demonstração de apoio ao presidente Bolsonaro. Em entrevista ao portal UOL, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou que pretende criar uma força-tarefa pró-Amazônia. Participarão do grupo entidades do governo como o Ministério da Defesa, a Polícia Federal, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a Agência Nacional de Mineração, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Secretaria de Patrimônio da União, além de entidades do terceiro setor ligadas à preservação da Amazônia e empresas e associações com interesses econômicos na região, como madeireiras e mineradoras. Apesar do governo brasileiro criticar a Alemanha e a Noruega sobre o Fundo Amazônia, o dinheiro continua sendo utilizado nas ações de combate ao fogo.
O contrato só acaba em agosto do ano que vem. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, os recursos do Fundo Amazônia que vieram dos europeus têm sido usados para a compra de roupas dos brigadistas que combatem os incêndios, aquisição de caminhões do IBAMA e para a construção de um prédio dentro da sede do IBAMA em Brasília. A Universidade Federal de Uberlândia anunciou mais cortes em uma série de serviços. Cortes que ocorrem por causa da redução de 30% da verba discricionária imposto pelo Ministério da Educação a todas as universidades federais. Esses ajustes atingem pesquisas e obras. O contingenciamento de recursos chega a quase 41 milhões de reais. Serviços básicos, estrutura, quadro de funcionários e pesquisas científicas estão sendo afetados. É um volume de recursos tão grande que pequenas medidas de ajuste não são capazes de acomodar, né? E ao longo do tempo nós já vínhamos sofrendo com um orçamento muito reduzido, especialmente porque ele não vinha sendo reajustado de acordo com a inflação. Além disso, nos últimos 2 anos, recursos para investimento tiveram uma queda brutal. Mas se nada acontecer, é certo que nós vamos entrar no ano de 2020 com uma dívida muito significativa. A grande preocupação fica com o repasse de bolsas a alunos. A UFO ainda anunciou a suspensão temporária do programa Bolsas de Graduação. As bolsas da FAPEMIG praticamente desapareceram. E agora nós estamos enfrentando um problema semelhante com o CNPq. Devido à falta de repasses do governo, a obra do campus de Patos de Minas corre o risco de mais uma vez parar. Os recursos estão garantidos apenas para o ano de 2019. É claro que o MEC ele já está informado de que, em termos de obras da Universidade Federal de Uberlândia, o campus UFO Patos de Minas é prioridade. Eles sabem disso. E nós tudo faremos para que nós tenhamos um aporte de recursos para dar continuidade à obra. É preciso que a sociedade brasileira como um todo, no nosso caso a sociedade da nossa região, defenda as universidades.